Olá! Hoje nós estamos aqui para mais um podcast do canal Família Meu Porto Seguro, com a autora do canal, a nossa consultora de famílias, Noemi Mouzin. Olá, Noemi! Olá, tudo bom? Prazer. Mais um dia estamos aqui e hoje nós vamos falar de um assunto bem polêmico, mas fica aí que vai chegar lá. Nossa, hoje realmente esse assunto é top. E nós vamos falar hoje sobre o tema autoanálise. Você já fez a sua autoanálise? Se não fez, eu quero convidar você a fazer junto comigo, porque eu também vou fazer a minha daqui, com auxílio da nossa consultora Noemi Mouzin. Então, vamos começar o nosso podcast com o tema autoanálise. Sim. Noemi, vamos lá. Como você define essa palavra autoanálise e como você orienta cada uma a fazer a sua autoanálise? Existe uma área específica para iniciar essa autoanálise? Define para nós aí, nos dá esse caminho das pedras, essas dicas, porque eu preciso aprender muito hoje. Vamos lá. Quando você fala autoanálise, você já está se colocando numa posição de decisão. Para você iniciar isso, você precisa identificar aonde está sendo necessário você mudar. Sabemos que nós estamos vivendo num mundo que cada dia é um novo conflito, né? Área sentimental, espiritual. E você precisa tomar decisões, porque isso vai gerando uma irritabilidade muito grande e você começa a entrar em conflitos que são desnecessários. Você sendo honesto com você mesmo, fica mais fácil. Então, quando você decide fazer essa autoanálise, você já começou a avançar no processo. Que legal. E como que você orienta, no caso, você acha que é possível uma mulher conseguir sozinha fazer essa autoanálise, ou você acha que ela precisa de uma direção? Existe alguma ferramenta para isso? Existe alguma estratégia para você conseguir despertar esta mulher para que ela entenda que ela realmente precisa fazer essa autoanálise? Porque eu imagino que não seja fácil, né? Fazer a autoanálise, mas também você reconhecer que você realmente precisa dessa mudança. Você tem algumas dicas para que a autoanálise aconteça, ou seja, despertada na mulher? Você pode perceber isso ao seu redor. As pessoas começam a ligar um sinal de alerta, né? Nossa, Raquel, como que você mudou? Você está muito negativa. Já é um ponto que você precisa analisar. Você era uma pessoa tão positiva, você era uma pessoa tão alegre, você do nada ficou triste. Já é outro ponto para você analisar. Então você começa a ter que romper o seu medo, entendeu? Você precisa sim de uma ajuda, mas essa ajuda precisa começar em você. Você tem que decidir que precisa mudar e romper o medo, porque o medo ele é uma tranca para a porta não abrir. Entende? A gente fala muito sobre virar chaves. E o medo faz ao contrário, ele é o cadeado para a chave não virar. Meu Deus, é verdade. E como você dá essa orientação, né? Acho que não seria nem só uma dica, mas seria realmente uma consultoria. Né? Uhum. De como começar, você falou da mudança, né? Você identificar que você e reconhecer que você precisa mudar. Mas como você orienta a começar essa mudança a partir não só do reconhecimento, mas eu acredito que precisa de uma atitude. Sim. Né? Quais seriam existe uma sequência, uma direção para você começar a mudar a partir de quê? A partir de que ponto da vida? Se nós pararmos para analisar, a nossa vida é muito rotulada, né? Nós nascemos e temos aquele rótulo que as pessoas, muitas das vezes, elas colocam na gente. Então, acaba que a gente vai aderindo isso para a nossa vida e a gente começa a andar segundo a rota que as pessoas estão traçando para a nossa vida. E quando nós conseguimos diagnosticar isso,
nós entendemos que nós temos que reformular a rota, né? Você precisa ir lá atrás, voltar, para você reconhecer que a sua atitude tem que partir de você e não do outro. Quando a gente deixa muito, terceiriza muitas coisas, o sofrimento é maior. Porque depois, para você voltar, é o ditado que fala, né? Você chuta o balde e depois você tem que voltar, enxugar, ter mais trabalho ainda. Então, assim, não permita que as pessoas tomem decisões por você. Seja uma pessoa que tenha autocontrole, seja uma pessoa que tenha voz ativa. Não permita que as pessoas determinem o teu futuro e muito menos o teu presente. Isso é forte, hein? Porque o que mais a gente vê hoje são pessoas realmente tentando definir o nosso presente e até mesmo o nosso futuro, né? E realmente a gente precisa de fazer essa autoanálise, mas eu vejo que aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também, como vencer, né? Como avançar, na verdade, na autoanálise diante de um quadro como esse que você relatou, de um controle externo, de pessoas, de coisas ou de circunstâncias, né? Como vencer dentro da sua autoanálise esse contexto de controle externo? Você precisa entender, primeiramente, que você nasceu e você é único. Você é única. A sua vida é sua e de mais ninguém. Quando você reconheceu que você é essa pessoa que é dominante, você tem um domínio sobre você, e você, quando começou a pensar nessa autoanálise, você já rompeu o medo, você não pode retroceder. Sabe? Porque uma das coisas que mais acontece é a procrastinação. A gente anula os sonhos porque estamos procrastinando. E aí você vai voltando sempre, vira um ciclo vicioso. Quando vira esse ciclo vicioso, você já não tem mais para onde correr, você já é automático para você. Você não sente isso, sabe? As pessoas, as energias que as pessoas trazem para você, que vão ser um alerta para a sua vida. E quando você entende que o processo ele é doloroso, mas que o resultado ele é prazeroso, você não pensa no processo, você já pensa no prazer que você vai ter depois que você passar todo esse processo. Meu Deus! Que interessante. Realmente, o processo está doendo aí? Porque olha, o processo, como você falou, é doloroso. E você acha que tem tudo a ver ou nada a ver a autoanálise com posicionamento? Os dois caminham junto. Eu entendo assim. Porque para você se posicionar, você precisa entender o seu sentimento. Você precisa saber aonde você vai trabalhar para você se posicionar. Entendeu? Eu, Noemi, acredito que os dois caminham juntos. Não adianta eu me posicionar se eu não me entendi. Se tem algo dentro de mim que eu preciso mudar. Como que eu vou me posicionar se eu não sei nem o que eu preciso mudar? Verdade. Entendeu? Então, assim, vamos reformular a rota, como já foi falado. Vamos iniciar a sua autoanálise, vamos trabalhar isso, as suas emoções, né? Porque a gente fala muito sobre conflitos. Hoje em dia essa palavra é muito assim, seus conflitos. Mas qual é o seu conflito? Você sabe qual é o seu conflito? Você entendeu se é um ou se é mais de um? Ou se esse que você pensou aí agora está acarretando em outros conflitos? Então, assim, é interessante você começar a ter esse controle sobre você. O problema é que você ficar cara a cara com seus problemas, com a sua realidade, é difícil. Então, você tem que ser honesto com você. Você tem que fazer perguntas assertivas. Porque você se conhece. Tenho certeza. É verdade. E existem pessoas que, diante de uma autoanálise, mascaram o seu comportamento? Tem. É o que mais tem. É o que mais tem. Porque é mais fácil. Quando você não é curado, vamos lá, trazendo, né, para um mundo mais atual. Quando você tem uma ferida, você coloca um medicamento. Só que esse medicamento não é o correto.
E ele aparentemente está cicatrizado. Porém, quando acontece de você novamente bater no mesmo lugar, você vai entender que ele não foi curado. Que ele está ali debaixo, só que tem uma diferença. Ele vai estar infectado. Então vai ser mais difícil você mudar isso. Entende? Porque você vai entrar com outras decisões, umas decisões mais drásticas. E muitas pessoas recorrem a medicamentos, né? Para ter esse controle. Então, a sua mente, você tem que entender que a sua mente é o seu controle. Existem casos que é necessário tratar com medicamentos. Claro, absolutamente, não quero entrar por esse lado. Mas você tem que entender que a sua mente, ela precisa ser o seu remédio. Ela não pode dominar as suas decisões, não pode dominar você. É verdade. Mente sã, corpo sã. É né? isso aí. Que interessante. E existem pessoas também que, quando você leva esse assunto, autoanálise, existem as pessoas que não querem nem entrar no assunto, né? Não. Você acha que é uma fuga? Ou como que você identifica? Ou como que você acredita que é o raciocínio dessa pessoa que todo mundo já viu que ela precisa de uma autoanálise? Mas ela só fala para as pessoas que elas precisam, mas ela mesma não entra nesse quadro de autoanálise. Como que você define isso? Realmente é uma fuga. É uma fuga. É uma fuga. É o medo também do que as pessoas vão pensar. Vou colocar hoje aqui, expor a minha vida. Se eu fosse pelo que as pessoas pensam, eu não estaria aqui. Entende? Então você precisa se analisar no quesito de que você tem que entender que você está curado e as demais pessoas, as outras opiniões não vão importar para você. Entende? Porque a maioria das pessoas que estão ao seu redor, muitas delas não querem ver o seu bem. E é muito mais fácil julgar você pelo que você já fez ou que você já era, do que entender que você foi curado, sabe? É por isso que eu não acredito na questão de crítica construtiva. Eu não acredito nisso porque toda vez que você critica alguma coisa, você vai estar trazendo para a pessoa aquilo que ela já conseguiu se livrar, entende? Entendi. Só que se a pessoa não tiver curada, ela vai voltar a estaca zero. E aí a crítica se torna destrutiva. Isso mesmo. Dependendo da forma que ela receber. Aliás, dependendo da forma que o coração dela tiver, né? A alma dela tiver, ela vai entender como destrutiva. Enquanto a pessoa que está criticando está achando que está fazendo algo construtivo. Seria isso, né? Sim, sim. Isso é interessante. E hoje em dia, como você consegue lidar com isso? Você olhando realmente, de fato, o que tem valor para você. Muitas das vezes a nossa família acaba sendo o último plano, porque as prioridades estão invertidas. Tem amizades que são mais valorizadas do que o seu relacionamento. Olha quantos filhos estão sendo hoje criados de uma forma errada. Quantas decisões estão tomando erradas por conta de criações que estão tendo hoje. Né? E quando eu inverto o valor, eu estou mostrando ao meu filho que a família não faz sentido. O que eu posso conseguir lá fora é melhor. Então, para que eu vou querer uma família? Verdade. Entendeu? Então a gente precisa analisar isso. E aí a família deixa de ser o porto seguro, né? Sim, aí é que tá. Eu abro mão do meu porto seguro, sem perceber, ou muitas das vezes percebendo, mas com medo, se refugiando dentro de um sentimento que tá camuflando, na verdade, o que era para ser curado, né? E aí isso é um perigo muito grande, né? Porque se você deixa de fazer essa autoanálise, não reconhecendo a família como seu porto seguro, aí, como você citou, os filhos, né? Os filhos vão buscar esse porto seguro em outros lugares. E aí
é onde entra, acho que o maior perigo, Sim. das famílias, porque a sociedade hoje está bem invertida nos seus valores e essa questão da autoanálise, ela tem ficado bastante de lado. O que você acha com relação a isso? Sim, como que você vai ser exemplo para o seu filho se você não está valorizando o seu sentimento? Se você está escondendo os seus sentimentos? Como que eu vou falar para minha filha, filha, você não pode fazer tal situação se eu estou fazendo? Eu sou o exemplo para minha filha, você é o exemplo para o seu filho, para a sua família. Como que você vai orientar se você está totalmente desorientado, fora do projeto, fora da situação? Entendeu? Por isso que hoje em dia tem muitas pessoas sofrendo na família por questões de vícios. Os filhos estão recorrendo a vícios, eles estão indo procurar na forma do lugar errado, porque não estão encontrando dentro da família aquele porto seguro. Verdade. E aí é onde fica tão distorcida, né, o conceito família, o conceito porto seguro. E aí a gente vê o caos que a gente está vendo hoje aí em muitas famílias que estão sendo deixadas de lado, como você falou. Né? Inverteu-se a ordem de prioridades. Isso. Né? Então, eu quero aqui, assim, agradecer demais esse tema, né, de autoanálise. Acho que é necessário para nós. Acho que a gente tem que assistir esse podcast todos os dias, né? Todos os dias, para a gente vigiar, porque eu acredito que essa autoanálise, se eu estiver errada, você me corrige, mas é uma vigilância diária. Constante. Nossa, né? Sim. Porque não depende só de eu querer me analisar, mas depende de um domínio próprio, depende de uma situação, uma circunstância, de repente, que a gente esteja vivendo. Hoje a gente vê muita gente com depressão, com outros sentimentos que acabam nos cegando. Sim. Acho que a verdade seria essa, né? E a gente não consegue enxergar, que a gente precisa de olhar para dentro de nós. E peraí, tem um sentimento aqui que tá errado. Eu acho que não tá legal. Às vezes até já aconteceu muito comigo isso. Maneira de falar. Você tocou num ponto bem forte, né? Maneira de falar. Sim. Depois que fala, acho que não foi legal. Aí você tenta consertar. Aí você complica mais. Né? Às vezes fica pior, né? Por isso que você precisa entender que o seu cônjuge, ele é seu amigo. Se tem algo dentro de você que não está legal, que não está bem, ele precisa ser a primeira pessoa a saber. E não a sua melhor amiga. Entende? Porque relacionamento em si, eu acredito que... Eu ouvi uma vez uma pessoa falar sobre isso e ficou gravado em mim. Às vezes você está desabafando com uma pessoa que quer o seu esposo, entende? Ou vice-versa. Então você está entregando a sua família na mão do leão, né? Mas não é o da tribo de Judá. Né? Tem esse lado. Então, assim, você precisa colocar o seu cônjuge no lugar de amigo. Ele tem que ser o seu primeiro amigo. Ah, eu não estou bem hoje. Por que você não está bem? Aí é a hora de sentar e conversar. Talvez é algo assim tão banal, uma conversa ou até uma fala que você falou, que ele falou, que você ali resolvendo numa conversa à toa, brincando, tomando um café, você resolve a situação. Ou você é o tipo de pessoa que vai trazendo isso para dentro do coração e vai gerando mágoa, né? Muitas pessoas hoje morrem do coração por mágoas, né? Decisões mal resolvidas, situações mal resolvidas, né? Então a gente não pode chegar nesse lugar. Nesse lugar eu não te aconselho a chegar, que é o da mágoa, é o do desespero. Volta lá, faz a rota, não se perca no caminho. Isso aí. Acho que essa é a chave que tem que virar, né? A gente não pode se perder no caminho das emoções erradas, sim, né? Sim. Porque a gente precisa sim identificar quais são as emoções corretas, quais são as emoções que estão
de certa forma, tentando se instalar dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, para nos prejudicar. Então eu quero convidar você a fazer essa reflexão através desse podcast, no qual a nossa consultora aqui de família, da nossa família, fazendo-nos enxergar que a nossa família é o nosso porto seguro, e convidar você a fazer essa autoanálise. Noemi, mais uma vez eu quero te agradecer por tanto conteúdo precioso, por nos ajudar tanto, né, a enxergar uma luz no fim do túnel. Sim. E por mais que a gente pense, não tem jeito para mim, você vem e traz uma pitadinha de que tem jeito para você, tem jeito para sua família, tem jeito para suas emoções. Então, compartilha esse conteúdo, gera aí a sua ativação, ativa o sininho, compartilha com os amigos, com a sua família também, né? Comenta também aqui no podcast, no canal Família Meu Porto Seguro, curte esse vídeo e compartilha com o máximo de pessoas que você lembrar, que você conseguir nos seus contatos. E Noemi, deixa aí um recado final para esse podcast, para todo mundo que está te assistindo, para todas as famílias que estão te seguindo. Aí deixa suas definições finais aqui para esse podcast precioso sobre autoanálise. Entenda uma coisa, a autoanálise, ela não pode ser um bicho de 7 cabeças. E eu vou fechar esse podcast com a seguinte frase: o processo é doloroso, mas o resultado é prazeroso. Não tenha medo, avança. Não se perca na rota. Se preciso for, vai lá e dá uma reformulada. Mas não se deixa vencer por pensamentos negativos. Porque você não veio a essa terra para viver e morrer desse jeito. São circunstâncias que a vida nos traz, entrega, mas que nós precisamos ter maturidade para entender que tem coisas que não são para mim e tem coisas que eu preciso resolver. Show! Até o próximo podcast, Família Meu Porto Seguro. Tchau, tchau. Tchau.